Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora. Este vídeo comporta o segundo tópico da nossa revista, na página de número 25, o testemunho e a oposição a Estevão. Os textos bíblicos que serão utilizados são Atos 6, do 8 ao 15, e Atos, capítulo 7, do 57 ao 60. Vamos para o primeiro versículo, este que está em destaque, porque mostra aqui grandes prodígios e sinais realizados entre o povo através de Estevão. Deus realizava tais sinais. Observe que Estevão, ele é cheio de graça e poder. Isso quer dizer que o poder do Espírito Santo era tão grande em Estevão que as grandes maravilhas e milagres eram um subproduto do poder de Deus nele. Quando a gente vai para o versículo de número 9, por conta de umas questões linguísticas, culturas diferentes, provavelmente se refere a três grupos de sinagogas, porque nós sabemos, historicamente falando, que havia, eh, por exemplo, sinagogas dos libertos, que seria uma primeira sinagoga. Depois nós temos a outra composta pelos sirineus e alexandrinos, essa seria a segunda sinagoga, e da Cilícia e da Ásia seria uma terceira sinagoga. É o que nós encontramos quando a gente estuda a questão geográfica, contextual e etc e tal. Nós temos outras informações sobre as sinagogas, mas por uma questão de tempo vamos deixar de apresentar aqui. Mas são questões mais históricas e não necessariamente bíblicas. Razão esta que eu vou logo para o versículo de número 10, porque diz que não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com quem falava. O que que a gente aprende aqui, meus irmãos? Que a mensagem dele, isto é, de Estevão, foi no poder do Espírito Santo. Ele falava com autoridade, com intrepidez, com ousadia. E a mensagem de Estevão era tão poderosa que eles não conseguiram vencê-la. Estevão, ele tinha sido no versículo 11 até o 13, falsamente acusado de blasfêmia em três áreas. No versículo 11, tentaram mencionar na área de Deus. Então subornaram uns homens para que dissessem: temo-lo ouvidos proferir palavras blasfemas, blasfemas contra Moisés e contra Deus. Tentaram atribuir blasfêmia contra Deus. No versículo 11, também, a respeito de Moisés ou a lei, no versículo 13, porque falaram e apresentaram falsos testemunhos que dizem: este homem não cessa de proferir palavras contra este santo lugar e contra a lei. E também no versículo, quando fala no versículo 13, contra este lugar santo, numa referência, ó, contra este santo lugar, era uma referência ao templo. Então, falsamente acusaram Estevão de blasfêmias em três áreas: em relação à pessoa de Deus, a Moisés e a lei, e ao templo. E é justamente aí, a partir do versículo 11, que a gente vai observar que ele vai responder a essas acusações do seu sermão. Mais adiante a gente vai observar isto. Mas quando a gente se debruça sobre este versículo aqui em destaque, o 11, palavras blasfemas contra Moisés e Deus. Eles eram incapazes de prevalecer sobre Estevão em um debate aberto, e seus inimigos recorreram ao engano e à conspiração. Assim como aconteceu com Jesus, eles secretamente recrutaram falsas testemunhas para espalhar mentiras sobre Estevão. E as acusações, meus irmãos, eram tão graves, visto que a blasfêmia era punível com a morte, que subornar significa introduzir furtivamente ou por conluio. Eles não ouviram Estevão blasfemar contra Moisés ou Deus, mas disseram isso para causar dificuldade para Estevão. No verso 12,
Observe que eles mentiram, eles mentiram e as acusações eram falsas. Ele não ofereceu resistência, então eles capturaram Estevão e o levaram perante os governantes religiosos. Já no versículo de número 13, nós observamos que isto é muito parecido com os acusadores de Jesus. Eles não têm razão para acusar Estevão de nada. E toda acusação, nós sabemos, à luz da Bíblia, que era uma mentira. Quando a gente vai agora para o versículo 14, vai mencionar aqui, porque nós temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, ou seja, Jesus de Nazaré, né, há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. O que eles falam? Que Jesus de Nazaré, ou aqui conforme está traduzido Jesus Nazareno, destruirá este lugar. Outra mentira, visto que as palavras de Jesus se referiam ao seu próprio corpo. Lembra de que Jesus disse que, quando ele estava diante do templo, que o templo seria destruído e em 3 dias seria reerguido ou restabelecido? Jesus fazia alusão ao seu corpo. Logo, Jesus não tinha dito nada disto. E a lei de Moisés, meus irmãos, era a base da adoração no templo e nas sinagogas. Eles mesmos distorcendo a lei até que ela se tornasse quase irreconhecível. E às vezes acontece isso nos nossos dias. Pessoas vão deturpando a palavra de Deus, deturpando textos bíblicos, vai distorcendo a palavra de Deus, que quando a gente olha para o que é dito e vê nas Escrituras, a gente observa que tem algumas coisas que não fazem nexo. Tem tanta coisa dita em nome de Deus, que é um evangelho diluído. É uma charopada que é dada para as pessoas e uma multidão acaba ingerindo e fica digerindo, achando que é algo muito bom, quando na verdade não é. Essencialmente da parte de Deus. Não é o evangelho puro e simples. Pelo contrário, são distorções, são adulterações da palavra, são coisas que fazem tanto dano a essência do evangelho, que fica minando os pilares do cristianismo, que se torna quase irreconhecível. E aqui eles pegaram a mensagem de Estevão e a distorceram em algo feio, em vez da bela mensagem da promessa que ela era. Às vezes acontece assim conosco. Você fala uma coisa, a pessoa distorce. Eu falo de um assunto, como por exemplo o dom de língua, uma perspectiva bíblica, doutrinária, histórica, e apresenta o verdadeiro dom de línguas, a pessoa que alega ter uma língua que não é bíblica, que não está fundamentada nas escrituras, que não faz jus ao texto, uma língua que não corresponde à realidade bíblica e doutrinária, ela diz simplesmente assim: ah, o Gustavo não crê em línguas. Ora, eu creio piamente no dom de línguas, conforme é preceituado nas Escrituras. Agora, acreditar em línguas as quais nós não temos fundamentação escriturística, aí é outra história. As pessoas, às vezes, podem achar que eu ou você que nós somos incrédulos. Ora, nós cremos na Bíblia Sagrada, naquilo que ela diz. A gente não crê necessariamente nas experiências alheias, ainda mais quando essas experiências não estão alinhadas com as Escrituras. Vou dar um exemplo rápido aqui. Não tem um versículo, meus irmãos, que diz que o crente deve buscar o batismo no Espírito Santo. Por causa de quê? Porque todos nós fomos imersos no Espírito no ato de conversão. Todos nós recebemos o Espírito Santo justamente quando nos arrependemos e depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, quando há essa remissão dos pecados. Ora, não existe um versículo bíblico. E as pessoas, a partir de 1900, ou seja, 19 séculos depois,
de Cristo Jesus ter morrido, ressuscitado e assunto aos céus, vem com um ensino diferente e nos acusa de não crer na palavra de Deus porque eles estão buscando, estão indo atrás de uma experiência subsequente à conversão. Ora, a busca pelo batismo no Espírito Santo não é bíblico. Em nenhum momento há uma ordenança nesse sentido, pelo fato de todos nós sermos batizados justamente no ato de conversão. Uma outra coisa dentro dessa perspectiva, para que vocês tenham uma ideia, já que nós estamos lidando com o texto de Atos, embora não seja o texto de Atos 2, mas para que você possa ter uma noção. Os discípulos no dia de Pentecostes, eles não buscaram falar línguas estranhas. As línguas, inclusive, que foram concedidas por Deus eram línguas estrangeiras. Uma coisa é língua estranha, outra coisa são línguas estrangeiras. São coisas bem diferentes, não é verdade? Uma coisa é uma coisa, outra outra coisa. De modo que hoje as pessoas não falam as línguas reais proferidas no dia de Pentecostes como línguas identificadas e línguas conhecidas. Não são idiomas humanos. Alguma coisa está fora do lugar. Mas, além disto, as pessoas estavam sentadas. Tanto é que o texto diz mais à frente, no capítulo 2 que Pedro, levantando juntamente com os 11, ou seja, com os 11 apóstolos. Hoje em dia, e eu já fui a algumas igrejas evangélicas na minha adolescência, quando não na juventude, acompanhando, né, e amigos, pessoas queridas, quando não parentes, e eu vi uma movimentação tremenda, uma correria para lá e para cá. Eu cheguei a ver, para você ter uma ideia, digo a verdade, eu não minto, e Deus é minha testemunha, de pessoas literalmente ficar sapateando em cima dos bancos da igreja. Se subia nos bancos, ficava sapateando para lá e para cá, alegando que estava cheio do poder de Deus, correndo para lá e para cá, também pelo aquele corredor, aquele corredor assim do templo, daquele santuário, e, e chegava para pessoas as quais eram candidatos ao batismo no Espírito Santo e ficava falando línguas no ouvido da pessoa, sugestionando-os. Isto é autossugestão. Os apóstolos fizeram isto. Os discípulos não fizeram isso no dia de Pentecostes. Vou além. É, hoje em dia, como eu, na minha adolescência, eu fui não apenas instigado, eu fui ensinado, numa dessas reuniões, a ficar glorificando a Deus, tipo, glória, 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 e mandando falar mais rápido para tentar enrolar minha língua. Irmãos, isto é o cúmulo do absurdo. Este tipo de experiência não tem nenhuma correlação com o que aconteceu no dia de Pentecostes, porque ali foi uma ação unilateral da parte de Deus. Percebam? Mas as pessoas distorcem. Ah, os batistas, por exemplo, não creem no Espírito Santo. Os batistas são frios. Os batistas são incrédulos. Vocês não têm ideia do que eu já ouvi de pessoas que são não crentes. Ao contrário, de pessoas que alegam ter a mesma fé em Jesus, de irmãos nossos. Mas uma coisa eu faço, eu fico no meu cantinho de reflexão teológica, na minha igreja local, cooperando com a obra do Senhor, mas não pesco em aquário de ninguém. Não faço proselitismo. Eu simplesmente anuncio e tenho esse hábito de projetar a palavra de Deus. Depois desta digressão, vou aqui retornar ao assunto agora no versículo de número 15, que é o último dessa primeira parte do segundo tópico. E todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando olhos nele, viram seu rosto como de um anjo, um rosto semelhante a um anjo. Notem a compostura pura, calma e imperturbável, refletindo a presença de Deus. Uma das leis de Moisés dizia para não ser uma testemunha falsa. E eles não estavam, meus irmãos, preocupados com a lei de Moisés. Aqueles homens estavam apenas com inveja. Ao olharem para Estevão, todos viram uma luz interior que fez seu rosto parecer o de um anjo.
e isso deveria ter revelado quem ele era, mas eles ignoraram. Essa luz dentro dele era a presença de Cristo ressuscitado. Um outro texto que a gente vai agora é o capítulo 7, versículo 57 até o 60 apenas. Deixar aqui projetado, 57 até o 60, e a gente vai então trabalhar um pouquinho mais sobre estes versículos finais deste segundo tópico da nossa revista Compromisso. Deixa eu observar aqui. Vamos então para esse versículo 57, porque nos diz o seguinte: Então eles gritaram, vou deixar destacado, com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, contra ele, contra Estevão. Para eles, isso era blasfêmia e correram em sua direção para capturá-lo e matá-lo. Eu realmente acredito, no entanto, que eles taparam os ouvidos porque não estavam preparados para ouvir que tinham matado o Senhor. Veja, se Estevão estiver dizendo a verdade, ele sabe que estão condenados ao inferno. Eles precisam saber que isso é verdade porque o semblante de Estevão estava tão brilhante quanto havíamos lido antes. No verso de número 28, diz que deixaram as suas vestes e menciona Saulo, um mancebo, um jovem. Esta é a primeira aparição de Paulo nas Escrituras. O fato dele estar perto o suficiente da ação para segurar as roupas dos assassinos de Estevão vai refletir o seu profundo envolvimento no sórdido caso. Este Saulo é o fariseu que ordenava a perseguição aos cristãos. Este também é o Saulo a quem os judeus dariam o nome de Paulo. Quando fala daria o nome de Paulo, porque Saulo era um nome característico judaico e como ele era cidadão romano, dentro do contexto gentílico, ele é chamado de Paulo. É como se um irmão em Cristo da Espanha, entre nós, de nome Juan, e a gente e lá eu vou lá na Espanha e o tempo inteiro vou ver os irmãos chamando de Juan. Mas quando ele vem aqui visitar o Brasil, conhecer algumas igrejas no Brasil, o Juan, aí eu vou apresentar qual é o nome dele. Ah, ao invés de falar Juan, eu posso falar naturalmente o Juan, mas eu vou traduzir, eu vou transliterar, eu vou colocar para a minha língua nativa, a língua portuguesa, e eu vou dizer, esse é João. Ah, o nome dele é João, é. Da mesma forma, Peter Pedro, não é assim? Guilherme William, e assim por diante. A gente tem não a mudança de nome, mas de acordo com o contexto gentílico ou judaico, ora vai ser chamado de Saulo, ora de Paulo, mas trata-se da mesma pessoa, é uma pessoa que foi convertida pelo poder de Deus. Veja bem que Saulo foi um desses líderes religiosos que ordenou o apedrejamento de Estevão, e observe que o tiraram do muro da cidade antes de matá-lo. É o que nos diz o texto bíblico. Porque não era lícito, meus irmãos, pelas suas leis, matar um homem dentro dos muros da cidade. A gente precisa conhecer a lei, de Deus para entender por que que lançaram fora da cidade e o apedrejaram. Porque a própria lei estabelecia isto, tá? Não podia matar ninguém dentro dos muros da cidade. No versículo de número 59, agora destacado, nota que apedrejaram. Ele foi apedrejado. E esta era uma punição descrita na própria lei para a blasfêmia. Em Levítico 24:16 vai dizer isto. E a lei prevista, a punição prescrita na lei
para a blasfêmia era justamente, né, conforme Levítico 24, 16. No entanto, não se tratava de uma execução formal, mas sim de um ato de violência coletiva. Esta é a grande verdade, porque caberia ao Império Romano tanto a vida quanto a morte de toda pessoa que estava debaixo do seu império. Por isso que eu vejo mais como um ato de violência coletiva. E esta é mais uma prova de que o espírito de um cristão deixa o seu corpo e vai para o céu quando ele morre. O espírito de Estevão foi para o céu imediatamente. Apedrejavam, pois, a Estevão que orando dizia: Senhor, recebe o meu espírito. O espírito dele não ficaria vagando, não iria para nenhum outro lugar. Pelo contrário, iria para a presença de Deus. O verso termina falando sobre este último tópico, falando a respeito. É aquela oração dele, né? Não lhes imputeis este pecado. Assim como Jesus, antes dele, Estevão orou para que Deus perdoasse os seus assassinos. E diz o texto que ele adormeceu. Deixa eu destacar daqui, ó. Ele adormeceu. Adormecer ou dormir é um eufemismo comum no Novo Testamento para a morte dos crentes. Aqueles que dormem no Senhor, é aqueles que já morreram e que hoje se encontram justamente com o Senhor. A oração de Estevão, meus irmãos, demonstra que ele falava a verdade com amor, não com malícia. Vimos aqui um, um servo humilde, servo realmente de Deus. E Estevão, num certo sentido, se tornou semelhante a Jesus, porque pediu perdão por aqueles homens que fizeram aquela coisa horrível com ele. Lembram de Lucas, capítulo 23, versículo 34? Quando Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Está lá no Evangelho de Lucas. E o mesmo autor vai registrar as palavras de Estevão semelhantes às de Jesus. Estevão disse: Não lhes imputeis estes pecados, rogando a Deus. Não havia dúvida, meus irmãos, que Estevão era um seguidor do Senhor Jesus Cristo e imediatamente Estevão morreu para este mundo. Como eu já disse, Saulo em breve será um novo homem. Ele terá a aparição da parte de Jesus para ele. Jesus o convocará e ele se tornará um apóstolo dos gentios. Paulo, que era até então um perseguidor de Jesus Cristo, pensou que estava fazendo um favor a Deus, quando na verdade estava matando um dos ungidos de Deus. Às vezes acontece isto. Algumas pessoas, em nome de Deus, luta, fica digladiando contra pessoas de outras denominações, achando-os que são inimigos, porque estes estariam indo contra Deus, quando na verdade está, às vezes, difamando, falando mal de pessoas que estão literalmente no mesmo barco. Afinal de contas, Jesus disse: olha, contra quem não é contra nós é por nós. E por que perseguir pessoas eh, alegando que, em nome de Deus, tem que ser feito desta maneira? A gente não pode perseguir. Nós, como cristãos, no primeiro momento fomos perseguidos. Depois, em um momento da história, passamos a ser perseguidores. Esta é a verdade. Leiam a história. No Brasil, enquanto minoria, nós fomos perseguidos. Depois que ganhamos um certo corpo, acabamos algumas vezes. Isso não é de uma forma genérica, tá, meus irmãos? Perseguindo as minorias. E nós não temos que perseguir ninguém, não. A gente não tem que perseguir as minorias só porque são diferentes da gente, ou pensam diferente da gente, têm crenças diferentes da nossa. Pelo contrário. Finalizando aqui, não estou falando de Bíblia, estou falando da nossa realidade.
Nós vivemos dentro de um Estado democrático de direito. E por lei, dentro da nossa Constituição, todos têm direito à liberdade religiosa, pelo direito de crer ou até mesmo de não crer em um Deus, ter uma crença ou não. A gente não pode fazer distinção de ninguém por crença, sexo, raça, etnia, nada disto. Nós, como bons cidadãos, devemos prezar. Agora, logicamente, que a gente pode utilizar estratégias para alcançar as pessoas. O evangelho pode e deve ser anunciado de uma forma inteligente, no poder do Espírito Santo, com sabedoria, mas não usando alguns expedientes até então adotados por grupos, quer majoritários dentro do cristianismo, dentro da religião evangélica brasileira, fazendo com que as pessoas venham ter goela abaixo aquilo que nós cremos. Pelo contrário, como já dizia lá o profeta no Antigo Testamento, não é por força nem por violência. Que Deus nos dê graça e que você possa ter aproveitado um pouco a respeito desses versículo por versículos, com base no segundo tópico, conforme a nossa página de número 25. Deus abençoe e até o outro vídeo que vai falar sobre a libertação de Pedro e a intervenção divina, tratando-se do terceiro e último tópico da nossa lição de número 4.